Olá, queridos, graças e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Nós estamos aqui para falarmos de mais um vídeo dessa série. Dízimo, o que você acha? Por favor, dê seu like, comente, veja se você já ouviu algo sobre isso. Se você discordar também não tem problema nenhum, porque a gente não tem a pretensão de esgotar esse assunto, que esse assunto não é nosso, ele perdura já há anos, né? Então o que a gente está tentando fazer aqui é tentar expor as escrituras, para que a gente possa ter um pouquinho do conhecimento ou do entendimento que deveria ser o correto, né? Nós estamos fazendo esse vídeo. Se você vê só esse vídeo, pode não adiantar muito. É importante tentar, na medida do possível, ver a série e principalmente a introdução, porque nós estamos falando desde lá de Gênesis, tá? Nós agora estamos aqui em Malaquias, para você ter uma ideia. E é o texto predileto de muita gente que trabalha com dízimo. Esse é o texto predileto de muita gente que trabalha com o dízimo. Amém? Vamos dar uma lida aqui, rapidamente, no 3:10, tá? 3 de 8 a 10. Está escrito assim, ó. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Isso é Deus falando, né? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Vós são sacerdotes da época, tá? E a nação toda. A nação não está levando o dízimo. Vamos entender isso, você precisa entender. Não estamos falando de igreja ainda. Nós estamos falando de Israel, porque era uma ordenança. Abraão, quando deu, não foi ordenança. E nem Jacó, tá? A nação toda. Aí, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vamos entender o que é tesouro, a casa, tá? Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Vamos lá. A nação está corrompida e os sacerdotes... Na verdade, os sacerdotes nessa época estão corrompidos e a nação se corrompe por isso. Mas o que tem a ver com a nação, Alessandro? Com os sacerdotes? Eu vou explicar para você já já. Tá? Então, o que eram os dízimos aqui? O que eram aqui? Nós já falamos. Dízimos da terra, da plantação, do plantio. Então, quando o Senhor, preste atenção, por gentileza, é com muita humildade que eu falo isso. Quando o Senhor diz assim, trazei os dízimos, ele diz dízimos, ele não diz dízimo. Reparou que está no plural? Você vai entender isso já já. Não perca isso aqui, por favor. Está falando com a nação de Israel, os dízimos, para a casa do tesouro. Para que minha casa não haja mantimento. Ele vai falar assim, que eu não vos abrirei, não é isso? As janelas do céu. E derramarei sobre vós bênção sem medida. Aí todo mundo fala que é dinheiro, não é? É só a gente pensar, não precisa. Não precisa fazer muita alarde. O que é que o Senhor está falando aqui? Das plantações, não é isso? Inclusive a gente vai falar do devorador já já. Então o que é isso? Plantações. O que está acontecendo? Os sacerdotes estão roubando, tá? A nação também se corrompeu por causa deles, que eles vendiam de seu exemplo e não são. Ninguém está trazendo dízimos para a casa do tesouro. Os dízimos era do plantio. O devorador come o quê? O plantio. Aí ele vai falar, eu vou derramar sobre você o quê? Uma bênção sem medida. O que é isso? A janela do céu. Chuva, irmão. Eu vou derramar chuva. E os celeiros vão transbordar. As sementes vão... né? Vocês vão frutificar, a plantação vai encher de novo. A janela do céu. Vou derramar uma bênção a chuva. Alguém canta isso, não canta? Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Estava seca a terra. Voltou a germinar. Não é isso? Então, quando ele diz dízimos e casa do tesouro, dízimos, ele fala no plural.
Que casa do tesouro é essa e por que a nação está corrompida? Vamos ler. Você conseguiu compreender que a bênção que ele iria derramar, a janela, uma janela que abre no céu? Isso. Ia frutificar de novo. Eles iam comer do melhor da terra de novo. Amém? Aliás, eu e você aqui, você sabia? E você sabe. É assim até hoje? Como, Alessandro? Se os caminhoneiros pararem, e eles que trazem as cargas das coletas, que vão abastecer os supermercados, complica? Complica, né? Já tentaram fazer isso uma vez ou duas. Você viu como é que tudo aumentou, não viu? Porque o supermercado não vai pensar em você, ele vai pensar no bolso dele. Se ele conseguiu arrecadar um punhado, ele vai fazer daquele punhado, ó, algo enorme. Por exemplo, o que era 10 vai ser 30. É isso. Amém? Vamos aqui a outro texto para você entender dízimos e casa do tesouro. Vamos lá? Vamos lá para Samuel, 1 Samuel 8. Vamos ler 1 Samuel 8. Olha lá, garoto. 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, 9. Eu estava lá em Davi, né? Quando vai para Samuel, a gente lembra logo do rei Davi. 8, 9. E depois a gente vai ler do 15 ao 17, tá? Versículo 8 e 9. Capítulo 8, versículo 9. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. O que está acontecendo aqui? O povo chegou para Samuel e falou: Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos uma nação como todas as outras nações têm. Seus filhos não andaram nos estatutos do Senhor. Então Samuel se entristece e vai falar ao Senhor. E o Senhor diz assim no 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo e tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, e sim a mim, para que não reinasse sobre ele. O povo não queria mais Deus como rei. Queria um povo, ou melhor, queria um homem de carne e osso. E esse homem foi Saul. Então o Senhor falou para Moisés: avisa o povo e diga qual vai ser o direito do rei. Aí o direito do rei está todo aqui, ó. Vou ler aqui rapidinho. Referiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: sobre vós ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, como uma cidade, um rei, um reinado, um palácio. Ó. Vai pegar seus filhos e vai botar ele para trabalhar. Ó. Os carros como seus cavaleiros, para que corram diante deles, e os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, e outros por lavarem seus campos e cefarem os seus mestres, e outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Tomará vossas filhas para perfumistas, tudo trabalho, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor das vossas lavouras, ó, das vossas vinhas e de todos os vossos olivais, e o dará aos seus servidores. Servidor, você entende isso ou não? A palavra servidor do Estado. Quem é que sustenta ele? Rapidinho, para você entender o que eu estou lendo aqui, é rápido. Quem é que sustenta o servidor do Estado? Você e eu. Com nossos impostos aqui, ó. Vai trabalhar para o rei. Já vou falar aqui que no Brasil tem o Tesouro Nacional? BNDES. Lembra que a gente falou assim, da Casa do Tesouro lá de Israel? A gente vai chegar lá para você entender o que Deus estava falando, tá? Aqui é para o rei Saul. As vossas sementeiras, as vossas vinhas dizimarás, para vos dar os seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e vossas servas, e vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houver ter escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. Amém? Olha só. No 17, dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis pelo rei que vocês rejeitaram, porque vocês escolheram um rei de carne e osso. Então, esse rei tinha direitos. É como se fosse um governo, uma federação, uma nação.
tá? Então os dízimos era para sustentar tudo isso aqui que você está vendo. E quem é que sustenta o país? Fala para mim. É a mão minha, tua de operário. Amém? Ou não, amém? Dízimos dos dízimos, o rei iria ter direito, porque lá em Malaquias era isso. Tinha que sustentar a estrutura de um país. E quem sustenta a estrutura de um país é o povo, com seus impostos. Aqui está. Então, o que é que estava acontecendo? Os sacerdotes da época estavam corrompidos e o povo também começou a se corromper e começou a não ter mantimentos, que era alimentos. E aqui estava dizendo que o rei ia ter todo esse direito. Amém, queridos? Então, dízimos para a casa do tesouro era para manter a estrutura. Ele diz dízimos, são mais de um, você leu? Das oliveiras, do campo, pegaram tudo. E você, queridos? Dízimo. O que você acha?